estava presente na sessão em que o Pleno deliberou que as comunicações a respeito de eventuais intervenções estaduais nos municípios que não prestaram contas seria comunicado feito pela presidência do tribunal. Sim. Eu até entendo que seria uma competência imanente do relator. E até entendendo isso, Excelência, antes mesmo do senhor ter comunicado ao governador, eu já tinha comunicado, como anunciei aqui em pleno, só para não parecer que vão chegar duas informações que o fez sem que Vossa Excelência soubesse. Mesmo porque no pleno eu avisei que o município não tinha mandado nenhuma prestação, nem de governo, nem de gestão, e eu iria tomar esse procedimento como fiz. Mas também lembrar aos colegas que não é só comunicar ao governo do Estado, mas também à própria Câmara de Vereadores e ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que é uma das condutas, o não envio de prestação de cultas que estão, vou utilizar o termo, pode ser forte, e para quem entende da matéria talvez não essa fortaleza toda, mas é um tipo de conduta criminalizada no Decreto-Lei 201 de 67. E assim também eu estou comunicando a todos esses órgãos para providências. Mas a minha retificação, Excelência, é a respeito da informação que ao município, o único município da minha relatoria, município de Novo Lino, foi a informação que ele não mandou contas em 2017 e 2018. Em 2017, Excelência, ele mandou, fora do prazo, mas mandou. Eu quero retificar para que, e mesmo seria até contraproducente qualquer providência, intervenção no município a respeito das contas de praticamente 2 anos atrás. É esta a retificação que faço. Mas tenho um caso, se me meter ao pleno, não sei se em reunião administrativa, mas se não for decidido aqui, já vamos pensando por uma sessão administrativa, a gente dá o segmento normal para isso. Excelência, acredito que algum outro colega tenha encontrado o mesmo que eu encontrei. Das prestações de contas de governo e gestão que são encaminhadas, eu entendo que, talvez até fazendo aqui procedimento semelhante ao que é feito com relação às declarações de imposto de renda, que você manda de qualquer jeito para não ser multado e depois retifica, eu verifico que alguns gestores estão fazendo algo semelhante, mandando ofício que no período de retificação vão apresentar as informações. Olha, nós temos um prazo de prestação de contas a ser encaminhada com o conteúdo exigido nos normativos, porque se ela não é encaminhada assim, a gente não pode considerar que as contas foram prestadas. Em particular, eu tenho um jurisdicionado que em 2017 não mandou nenhuma informação, somente os ofícios que iria retificar, quer contas de gestão, quer contas de governo. E a situação agora, em 2018, se repete parcialmente, porque mandou 4 demonstrativos e todo o restante ofício que vai retificar. É algo que a gente deve verificar um procedimento para coibir, que no meu sentir é um tipo de burla à fiscalização do tribunal. Em 2017, eu posso afirmar, há o encaminhamento de vários ofícios, mas até hoje não retificados. Ou seja, ele não prestou contas e eu não tive a informação que, de fato, ele não tinha prestado as contas para também pedir em tempo hábil a intervenção no município. Não queria aqui declinar o nome, mas eu acho que nós devemos tratar isso com carinho e com a seriedade para evitar esse tipo de comportamento pernicioso às competências institucionais da Corte. Era isso, senhor presidente, agradeço. Tá. Eu tinha recebido essa informação e já pedi a TI para mim fazer um levantamento exatamente daqueles municípios que não mandaram conteúdo.
Exatamente, conteúdo, Excelência. Essa semana eu vou passar para cada relator que tiveram os problemas, a relação desses municípios, porque aí o relator decidiu o que é que vai, quais são as sanções que deverão tomar. Essa semana a gente vai ter, eu acho que daqui para amanhã, mas até final de terça-feira a gente vai ter isso levantado e eu vou mandar para cada gestor, para cada relator, essas informações. Nosso gabinete já tem uma ideia já de instaurar um procedimento de tomada de contas, informando o fato, inclusive, à Câmara de Vereadores e ao Ministério Público também, tendo em vista que na prestação de contas, quando eu falei no início da minha fala, é uma questão criminalizada lá no decreto-lei, inclusive de ação pública incondicionada. Okay. Obrigado, senhor presidente. Ok. Continua por facultar a palavra. Quem não está querendo, tem mais uso da palavra, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, não tenho processo para pautar para hoje. Conselheira Celco. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, um dos representantes do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas. Excelência, eu tenho 2 processos. Vou relatar o processo 8108 de 2006, que é uma auditoria no município de Batalha, no exercício financeiro de 2004, que já antecipando aqui o fechamento do meu voto, eu trago a minha posição pelo julgamento, pela irregularidade, tendo em vista os seguintes pontos: inexistência do setor de patrimônio na municipalidade, fracionamento de despesas, dentre outras irregularidades constatadas em respeito ao Estatuto Licitatório Nacional, quebra da sistemática da despesa pública, que é aquela sequência de empenho, liquidação e pagamento, com liquidação e posterior pagamento sem empenho prévio, várias notas fiscais inidôneas comprovadas pela Secretaria de Fazenda Estadual, não envio de praticamente todos os contratos firmados nesse exercício ao Tribunal de Contas, sonegação de informações à equipe técnica quando da fiscalização, da inspeção em loco, da auditoria, e também devolução de vários cheques por insuficiência de fundos. Aqui, Excelência, o gestor ele teve a oportunidade de se manifestar, inclusive pedindo prorrogação de prazo, que foi concedida, mas permaneceu inerte. No que se refere ao apontamento 1, inexistência do setor de patrimônio, entendemos aí o malferimento dos artigos 94 a 96 da Lei Federal 4320 de 64. Inclusive, isso isso tendo reflexos na elaboração do balanço patrimonial, como da própria demonstração de variações patrimoniais, dentre outros levantamentos contábeis, tendo em vista que não se tendo, de fato, a informação da composição do patrimônio municipal, tudo mais que é contabilizado tem um certo vício em sua elaboração. Trago aqui um acórdão um pouco à frente, de 2009, a título ilustrativo, do ministro Augusto Nardes, que dispõe da seguinte forma: a realização do inventário físico anual de bens é tarefa indeclinável ao administrador público, que estará sujeito a todas as penalidades previstas em lei no caso de omissão, e cujo procedimento pode ser realizado com a participação dos próprios responsáveis pelos setores incumbidos da guarda, adotadas as medidas adequadas de controle e fiscalização. Também, Excelência, aqui no outro apontamento, no que diz respeito à contabilização de alguns valores, a exemplo do FPM, pela sua forma líquida,
o que, de certa forma, impacta em vários indicadores, inclusive aqueles indicadores sobre os quais nos debruçamos na análise das contas de gestão, educação, saúde, do Odécimo, que apesar de verificado aqui pelos técnicos, eles dando uma informação que aproximadamente R$500 milhão que foi diminuído, como tendo sido aqui acrescentado ao Fundef, faltou a comprovação material para que tivéssemos a certeza disso, e de forma indiciada, indireta, fomos buscar informação. Na verdade, esse valor nada teria a ver com recursos vertidos para o Fundef, mas sim com recursos vertidos à saúde, ao Fundo Único de Saúde. Então, a informação dada pelos técnicos nesse apontamento, por falta de comprovação documental e verificação que, de fato, esse valor nada teria a ver com o recurso tirado do bruto do FPM e vertido ao Fundef, mas sim uma transferência direta de recurso federal ao Fundo Único de Saúde. E aqui cito o MCASP, que mesmo não vigente para 2004, mas traz um procedimento anterior que é válido até hoje, que é assim, as receitas que compõem a base de cálculo para a formação do Fundeb, isso vale para várias outras situações em que conferimos a exatidão dos limites atingidos, deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores brutos. Aqui verificamos a ausência de atesto nos procedimentos de despesa da Prefeitura, que na verdade o atesto aqui é uma confirmação de recebimento do bem comprado, do serviço prestado, recebimento da obra feita, e que nos documentos aqui de comprovação, recibos e notas fiscais, houve esse esquecimento perigoso, também pernicioso, ao controle da verificação efetiva do fornecimento dos bens, serviços adquiridos pela administração pública. Aqui temos também a ausência de controle quanto aos materiais de distribuição gratuita, no valor de R$18 mil, e como em algumas passagens do relatório técnico, apesar das informações estarem de forma genérica, faltou uma documentação, no mínimo amostral, indiciária, que pudesse comprovar o que está aqui alegado, e isso acabou por prejudicar o nosso trabalho de verificação. Temos aqui não repasse de contribuições previdenciárias ao INSS e aplicação irregular de recursos previdenciários. Há uma situação aqui posta pelo relatório técnico com relação a essas duas situações, e, infelizmente, apesar do relato, que aqui no caso é resumido, não houve a comprovação documental daquilo que os técnicos afirmaram, nem a junção de normativos mínimos por eles referidos, dando a entender que o valor de aproximadamente R$152 mil não foi utilizado da forma correta no que diz respeito aos recursos aqui retidos e não repassados pela municipalidade. Inclusive, indica a conta, mas carente de documentações, afirmando, evidentemente, que foi utilizado para outras coisas, como a conta de material de construção, medicamentos, gasolina, gêneros alimentícios, material de limpeza, material didático e conservação de estradas vicinais. Pelo relato, é evidente que em nada se coaduna com a aplicação que deve ser dada com a finalidade desses recursos que são
vertidos, sem falar da possibilidade aqui dita pelos técnicos, mas não comprovada, de retenção e não repasse ao Instituto de Previdência Social, e que todos sabemos que isso também é uma conduta criminalizada pela legislação hoje e já há algum tempo positivada. Mas, independente disso, fizemos pesquisas outras que trago aqui para ilustrar. Em 2005, que é o ano seguinte, o município criou o Batalha Prev. Outras informações com relação a esses procedimentos também ficou de difícil comprovação, em virtude de informações que deveriam constar naqueles relatórios de transparência fiscal, sobretudo no réu também. Não foi possível utilização, tendo em vista a remessa para cá sem valores ou valores zerados. E apenas aqui o que podemos constatar, que vai se repetir em toda a análise nossa aqui, uma análise de aproximadamente 55 laudas, que vai culminar na questão das notas fiscais, várias notas fiscais inidôneas relacionadas a vários fornecedores. Aqui já me lembrando da demonstração do conselheiro presidente, que o gestor talvez não tivesse condições de ter esse conhecimento abrangente, que eu até concordo, mas aqui, Excelência, é tão variado que essa possibilidade, à medida que a gente vai analisando, vai ficando cada vez mais distante. Parece outra situação, mas não uma impossibilidade do gestor que o homem médio possa suspeitar que aquelas situações têm alguma estranheza quando do seu acontecimento. E dessas indicações aqui feitas pelos técnicos, embora não juntem as documentações específicas quanto ao repasse de previdência, quanto à retenção e ao repasse ou não repasse ao INSS e aplicação irregular dos recursos previdenciários de forma genérica, eles nos informam de alguns fornecedores com data de pagamento, com o objeto, com o valor, e a Fazenda se manifesta sobre eles, em alguns dizendo que não apresentou valor de vendas naquela época, não apresentou valor de vendas, além de não estar funcionando no período da emissão da nota fiscal, notas inidôneas, visto que o selo de autenticidade fiscal foi emitido para outro contribuinte, não apresentou valor das vendas, estava em movimentação, com atividade paralisada. Em outra situação, que não existia autorização para impressão de documentos fiscais, a famosa DF. Aqui vários fornecedores, chegando a um valor de R$ 58 mil com todos esses problemas. E isso foi o destaque que pudemos dar do pagamento de compra de gêneros alimentícios, material didático, compra de sacos de cimento, e chegamos a este montante parcial de R$ 58 mil. Aqui discorro sobre o que diz a lei complementar, o que diz a lei 9.717 de 98, mas evidentemente para ilustrar, situação essa que se aplicaria evidentemente em 2005, com a criação do regime próprio previdenciário. Em outro item, há levantamento dos técnicos em que eles nos informam a contratação acima, contratações por dispensa baseado no valor. E sabemos que a época ou era 8 mil ou era 15 mil. E todos os casos aqui informados, verificamos que os valores estão bem acima desse limite.
a exemplo de um fornecedor que fez um calçamento aqui neste item de R$ 82.000 por dispensa, que também foi o mesmo fornecedor, que não pudemos comprovar se o recurso foi de fato previdenciário, que também foi fornecedor de gêneros alimentícios no valor de R$ 3.000. Vejam só, a mesma empresa, ela é do ramo da construção civil, como também do ramo alimentício. Isso que até parece que algumas pesquisas feitas em algumas empresas, as empresas praticamente elas fazem de tudo, de armarinho até peças de aviões supersônicos. Então, mas é algo que chama a atenção, e pela questão inclusive dos valores, é aqui com relação a este último da dispensa. Outra empresa de terraplanagem, no valor de R$ 51.000. A recuperação de um certo clube social por R$ 66.000. E uma empresa para capacitação de professores de R$ 22.000. E no total, embora não seja o mesmo objeto, talvez com exceção dos 2 primeiros fornecedores, total de R$ 222.000. Mas que individualmente todos excederam muito a contratação direta em relação, considerando o valor da contratação. Existe também apontamento de outros, aqui no caso, uma decorrência até, fracionamento de despesa, dentre outras irregularidades, onde praticamente vários contratos de locação de máquinas são repetidas sem que houvesse, de fato, o procedimento licitatório ou o procedimento ainda que não se utilize qualquer daquelas modalidades licitatórias. Uso de máquinas de serviços de conservação de estradas vicinais, a mesma pessoa recebendo R$ 11.000, para a mesma situação, outra pessoa recebendo R$ 14.000, uma empresa também para a mesma finalidade, R$ 40.000, outra empresa, R$ 30.000, mais outra empresa, R$ 25.000, outro de um valor menor, 5.700, 14.000, 15.000, 14.000, e assim se repete a chegarmos por objeto, com o uso de máquinas, locação, um total de R$ 125.000, e com construção, recuperação de calçamento de praças, R$ 141.000. E desse total, alguns reparos com escolas municipais de R$ 10.200, todos contratações diretas. Isso mais à frente vai de novo resvalar na questão das notas fiscais, porque aqui tem um rol de notas fiscais onde a Fazenda se manifestou sobre a regularidade destas. Sendo assim, a Fazenda, chamada aos autos, de uma só vez, analisando cerca de 60 notas fiscais, praticamente em todas encontrou algum tipo de problema, que assim, tendo em vista a emissão desses documentos, muito desses sem valores,
alguns nas palavras, assim, mesmo a instituição não falando, mas vamos considerar que falasse, nas palavras advindas de lá. Vou tentar resumir, porque muitas coisas se repetem, e aqui tem um rol, e vai ser publicado, evidentemente. Por isso que eu não estou repetindo o nome do fornecedor, da empresa, da pessoa física, e que será publicado. Tem aqui um fornecedor que a Cefaz descreve como empresa fantasma, que foi envolvida na Operação Gabiru. Autorização para impressão de documentos fiscais inexistente, dentre outras irregularidades. Outras, que a empresa não estava em funcionamento, além de não apresentar, no ano todo, nenhum valor de venda. Ou seja, não vendeu nada durante o ano, mas nota fiscal comprovando fornecimento de bem, mercadoria, serviços. Notas fiscais inidôneas, selos de autenticidade foram emitidos para um outro contribuinte. Não apresentou, já falei, valor de vendas. Então, há muitos fornecedores com notas fiscais inidôneas em razão da inexistência de autorização para impressão de documentos fiscais, ou, quando apresenta esta autorização, não pertence a ela não, mas a um outro fornecedor. E aqui me chamou, é o que mais se repete. Algumas, claro, não tem nenhuma restrição, mas a imensa maioria, sim. E, lendo aqui como é extenso o relatório, tem vários que se enquadram nessa situação primeira de envolvida na Operação Gabiru, e com relação à inexistência de autorização para a impressão dos documentos fiscais, não apresentação de valor, de vendas, está totalmente paralisada, segundo as informações do fisco. Aqui é uma situação interessante, que acho que talvez tenha se repetido em um processo anterior, e que chama assim pela coragem que tem uma empresa que ela tem um selo fiscal autorizado, só que ela utiliza o selo fiscal da Ambev para fornecer gêneros alimentícios. É o que consta a informação que a Fazenda nos apresentou. Desse contexto, dessa análise, nós fizemos aqui uma pequena acumulação de valores para retratar o objeto e o total geral. E aqui entre as fiscais idôneas e inidôneas, mas que em todos os casos, com problema de fracionamento, ou de não utilização correta da dispensa em função do valor. Com serviços de reforma e ampliação de posto de saúde, 14 mil, aquisição de materiais diversos, 15 mil, despesas com aquisição de material de limpeza, 45 mil, material de expediente, 10 mil, aquisição de medicamentos, 21 mil, aquisição de material hospitalar / medicamentos, 24 mil, terraplanagem, 51 mil, recuperação e reforma, serviços de recuperação e reforma, 66 mil, material escolar, 30 mil, novamente, ainda não, aquisição de gêneros alimentícios, 140 mil, e despesas menores no valor de R$ 9.500 aqui, representando material elétrico, num total de R$ 425.300. Desses R$ 425.300, Excelência, é também integrante do meu dispositivo, aqui já aponto um dano ao erário, que desses 425 mil,
Acho que aqui teve algum problema de soma. Eu queria que minha assessoria verificasse aqui, que eu estou imputando um débito de 480 mil e estou vendo aqui que o total de notas fiscais é de 425 mil. Tem outras situações, mas eu acho que não atinge esse patamar de 480. Então é verificada para mim, porque aqui eu tenho notas fiscais inidôneas e idôneas. Então eu tenho que retirar tudo aquilo que foi idôneo, embora se enquadre em fracionamento ou desobediência à contratação direta nos moldes legais. Eu, por falta da documentação, eu não tenho condições de verificar se aquela prestação de serviço, se aquele bem existiu ou não. Então, eu entendo que, faltando essa certeza, eu não poderia imputar débito em razão disso, mesmo porque a documentação ela não foi juntada para que a gente tivesse esse norte. Mas, desses 425 mil de memória aqui, cerca de quase 380 mil reais são de notas fiscais inidôneas. Aí, o valor do débito já apontado por nós e aqui comprovadamente apontado, evidenciado. E, Excelência, aqui trago também acórdão do TCU, até contemporâneos, 2005, quando trata dessa questão da comprovação de gastos com documentos inidôneos, da responsabilidade, inclusive criminal, do gestor. A Fazenda também, apesar, isso é algo que não levo para o dispositivo, mas é a informação que eu tenho que dar, que no bojo do pedido, a Fazenda também encaminhou, na verdade, foram 78 notas fiscais. Encaminhou que alguns fornecedores naquele município também apresentavam situações irregulares, como eu aqui já trouxe. E não é fato aqui nosso que nos leva a fazer um juízo de valor ou outro, mas é algo que ilustra a situação, que além do que veio nos autos, a Fazenda ainda nos informou que existiria mais coisas. Em função disso, está aqui. E aquilo que nós não podemos comprovar aqui, nós estamos abrindo um procedimento de apuração, de verificação, para que, de fato, o tribunal possa fazer juízo de valor com toda a oportunidade de defesa e comprovação, inclusive, documental. E as situações, elas vão se repetindo. Fornecedor com nota fiscal que não apresenta valor de vendas durante o ano. Tem uma diferença, não apresentar valor de vendas e está inativo. Ele está ativo, apenas não vendeu nada durante o ano, pelo menos não informou aos órgãos fiscalizadores. Inativo, ele está inativo no cadastro da Receita Estadual. Notas fiscais com selo adulterado, com selo de outra companhia, de outra empresa considerada fantasma pela Cefaz, aqui na fala da Cefaz, empresas com autorização de impressão de documento de outro fornecedor. Então as coisas se repetem, algo que não é novidade do que eu vim até agora relatando. Excelências, tendo em vista a situação aqui trazida por nós, também há uma verificação aqui, acredito que já tenha ouvido do conselheiro Sérgio, do conselheiro Rodrigo falar, olha, isso aqui pode ser verificado lá nas contas de gestão, e de fato podem, e inclusive o que nós verificamos aqui
já o fizemos na conta de governo, que é a questão do Fundef, e vou falar, mas não é elemento de reprovação, porque já foi nas contas de governo. Mas trago o mesmo cálculo, que a empresa apresentar o cumprimento do Fundef de 60%, mas com a documentação acostada só cumprida 45,51%. Então, evidentemente, o limite mínimo seria 60%. E aqui, apenas para ilustrar o que consta dos autos. Há também a contratação irregular, que aqui foi indicada pelos técnicos, e nós confirmamos em pesquisa ao SIM que praticamente neste ano o município não encaminhou nenhuma espécie de contrato, convênio assemelhado para, pelo menos, dar informação ao tribunal. E aqui tem vários fornecedores. Embora já não podemos mais fazer o uso da multa em função desta situação ofensiva aos legislativos, inclusive os internos do tribunal, e até com relação à multa pelo dano, eu já levanto esse valor de dano, que vou aqui, só confirmar o valor exato. Já trago meu voto pelo julgamento irregular das contas do gestor, pela sonegação de documentos à equipe de fiscalização, embora não possamos também multar, mas é um ato de gestão que é totalmente contrário à boa prática na gestão e transparência da administração pública. Por último, trago aqui a devolução de vários cheques, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que totalizaram R$85 mil. Mas não vou me ater a esse valor, vou me ater a forma até descuidada do gestor com o patrimônio público, recursos públicos. Primeiro, porque se não se tem fundo, não se pode gastar aquilo que não se tem lá. E a segunda é que isso, em regra, gera taxas, gera multas, por inadimplência, pela conta ficar negativa, algo do gênero. E isso, se o gestor não se responsabilizar pessoalmente em saná-la, é dano gerado ao patrimônio público. Em função disso também é um dos itens que entendo e que, somado a outros, entendo não ter outra forma de proceder a não ser, no meu voto, trazê-lo pelo julgamento irregular dos atos de gestão do senhor prefeito no município de Batalha, no exercício financeiro de 2004. Senhor presidente, é esse o meu voto, e só quero reiterar que apenas estou aguardando o valor exato do levantamento do dano com relação a essas notas inidôneas que comprovariam o fornecimento de bens, serviços e até de execução de obras. Obrigado, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, considerando todas as irregularidades constatadas pelo conselheiro Anselmo Brito, o Ministério Público opina pelo julgamento irregular das contas de gestão do gestor do município de Batalha, exercício 2004. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Senhores, permitam que, na verdade, daquele valor de 425 mil de notas inidôneas, 425 mil, somando notas idôneas e inidôneas, ou pelo menos não consideradas inidôneas pela Cefaz, 398 mil são notas inidôneas. Chegou aquele valor maior porque foi somado, não estava naquela relação do que a Cefaz não nos respondeu, mas está comprovado aqui aquele caso de uma fornecedora que fez o calçamento de 82 mil e forneceu gêneros alimentícios de 2 mil.
que essa nota de R$ 82 mil também é inidônea, que somado perfaz aquele valor. Eu aqui estranhamente achei alto, mas o valor dos 425.397 mil de notas idôneas naquele item, com mais 82 mil, que perfaz esse total de R$ 480.179,16. É isso, senhores. E aqui o gestor não pode ser mais apenado, multado, com o que manda os nossos normativos, de até 100% do valor do dano. Obrigado. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho o relator. Conselheira Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Alberto. Também acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, o processo vai às suas mãos, mas como houve uma repetição de item, apenas na numeração, 2 itens 6, vai ser retificado e encaminhado a Vossa Excelência. Ok. Excelência, tem um outro processo, o processo 5429 de 2006, que é um balanço geral de IGACI. Realmente ele veio para já está totalmente pronto, mas dando uma última lida, verifiquei que em pelo menos 2 situações utilizadas por nós, verificadas, tiramos de um processo, do mesmo processo do ano, só que de auditoria de contas de gestão. E esse processo ele está em fase de recurso, ainda não apreciado por nós. Então, eu, por prudência, não me cuidei do recurso, não sei o que ela pode até infirmar esses 2 itens. Eu estou retirando de pauta para primeiro deliberarmos sobre o recurso das contas de gestão, que pode ter uma influência nas contas de governo, e assim, nessa sequência, ou até conjuntamente, como manda a etiqueta interna nossa, trazer para a deliberação do Pleno. Assim, eu estou retirando de pauta esse processo. Sendo assim, minha pauta está encerrada, senhor presidente. Ok. Processo 5429 de 2006 foi retirado de pauta. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar o processo de número 5045 de 2014, da unidade da Prefeitura Municipal de Jacuípe, interessado, senhor Manuel Marques Júnior, prestação de contas de governo do exercício 2013. Trata-se de prestação de contas do governo do senhor Manuel Marques Júnior, na qualidade de gestor do município de Jacuípe, durante o exercício financeiro de 2013, protocolado nesta Igreja Corte de Contas no dia 30 de abril de 2014, por meio do ofício 043 de 2014. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira, DEFAFON, que elaborou o relatório AFDEFAFON de número 105 de 2014, não se manifestando conclusivamente sobre a prestação de contas. Submetida a análise à Procuradoria-Geral, esta elaborou o parecer PJTCE de número 1378 de 2014, que, partindo dos apontamentos da Diretoria Técnica, entendeu pela necessidade de citação do gestor. Os autos aportaram na auditoria, tendo a douta procuradora e agora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, que elaborou o parecer de número 58/2015, opinando pela notificação do senhor gestor para apresentar os documentos obrigatórios faltantes, assim como sua defesa quanto aos achados abaixo elencados. Ausência, eu estou lendo o parecer, parte do parecer da outra procuradora, conselheira substituta, Ana Raquel. Ausência de relatório elaborado pelo órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. Previsão da Lei Orçamentária Anual, LOA, de dispositivo estranho à previsão de receita e fixação da despesa em desconformidade com o artigo 165, parágrafo 8º da Carta Magna. Descumprimento do artigo 160 da Constituição Federal,
tendo em vista que o município de Jacuípe, em 2013, aplicou 68,63% da receita corrente líquida em despesa com pessoal, excedendo o patamar em 8,63%, quando o limite, naturalmente, é de 60%. Descumprimento do artigo 212 da Carta Magna pela não aplicação de, no mínimo, 25% da receita de resultado dos impostos compreendida proveniente das transferências, da manutenção e desenvolvimento do ensino. Descumprimento do artigo 20, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não aplicou, pela não aplicação de 65,26% da receita corrente líquida em despesa com o pessoal do Poder Executivo, superando os limites máximos em 11,26%. Saldo exarado nos extratos bancários, divergente em R$210 mil do escrito no balanço financeiro patrimonial. Ausência do extrato bancário da conta do Brasil número tal no valor de R$649 mil e da Caixa Econômica na conta tal no valor de R$37.544. Passivo real descoberto do valor de R$1.753.000, correspondente a 45,1% do total do ativo do município. No encaminhamento da relação do processo licitatório ocorrido no exercício 2013 a essa Corte de Contas, é exigido pela Resolução Normativa número 002 de 2003. No envio do inventário geral analítico de bens móveis e imóveis exigidos pela Resolução Normativa número 002 de 2003. Não apresentação de justificativa a frustração de receita no exercício em referência desta prestação em mais de 33,4%, ferido assim o artigo 53, parágrafo 2º, inciso 2º do artigo 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também a relação de restos a pagar. Em seguida, os autos chegaram ao Ministério Público de Contas, que através do despacho da primeira Procuradoria de número 335 de 2015, solicitou a realização de diligência, oportunizando o responsável para apresentar defesa ante as irregularidades apontadas. Os autos chegaram a esse gabinete, que através de decisão simples aprovada pelo plenário dessa Igreja Corte de Contas, deferiu diligência requisitada pelo Ministério Público de Contas, citando o gestor, senhor Manuel Marcos Júnior, para apresentar defesa sobre as irregularidades apontadas. No dia 25 de setembro de 2015, o ex-gestor compareceu aos autos para apresentar sua defesa, comprovante de juntada no protocolo número 208, argumentando apenas que a divergência dos demonstrativos da Caixa e Banco apontados pela diretoria se trata apenas de um mero equívoco por parte dos técnicos, pois as contas do Fundo Municipal de Educação, Saúde, Assistência Social e Autarquia Municipal de Regime Próprio de Previdência foram somados em duplicidade. Esse foi o único esclarecimento que se encontra nos autos da defesa do gestor. Em seguida, os autos foram encaminhados ao gabinete dos auditores, onde, através do despacho eletrônico, ressaltou que a resposta do prefeito não abordou os itens apontados pelo parecer de número 058 de 2015, mantendo assim o entendimento do mesmo e recomendou a desaprovação das contas do município de Jacuípe no exercício de 2013. De volta ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer de número 658 de 2018, da primeira Procuradoria, se manifestou inicialmente pela realização de diligências indispensáveis ao prosseguimento do feito, nos termos do artigo 154 do Regimento Interno, e caso não seja acolhido às diligências, o mesmo já se manifesta pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas do ex-prefeito de Jacuípe de 2013 pelas irregularidades anteriormente mencionadas. Em 21 de maio de 2018, este gabinete deferiu nova diligência requisitada pelo Ministério Público de Contas para citar o prefeito para apresentar defesa quanto aos fatos apontados no corpo do parecer da auditoria do Ministério Público, assim como do relatório da DEFAFON. No dia 4 de abril de 2019, através de despacho eletrônico,
o processo foi encaminhado ao protocolo para verificação de resposta do ex-gestor a esta Corte de Contas. Em 12 de abril de 2019, através do despacho eletrônico, o protocolo informou que, após pesquisa no sistema SIM, o Sistema Integrado e Modular, deste tribunal não foi localizada a manifestação, defesa, justificativa do referido gestor. Por fim, convém registrar que essa Igreja Corte de Contas não realizou qualquer tipo de auditoria e ou inspeção em loco no município de Jacuípe quanto ao exercício de 2013, como nos informa o relator da Diretoria de Fiscalização, a DEFAFON. Senhor presidente, em apertada síntese é o relatório. Doutor Gustavo. Senhor presidente, considerando as irregularidades de ordem constitucional que foram detectadas no decorrer do processo, quais sejam: ausência de relatório e parecer de controle interno do município, artigo 59, caput da Lei Complementar 101/2001 e 31, caput da Constituição da República. Previsão de remanejamento de recursos na LOA, em detrimento do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição da República. Considerando não cumprimento do mínimo constitucional na educação, artigo 212 da Constituição da República. E considerando o descumprimento do limite máximo de despesas com pessoal do Poder Executivo e do município como um todo, artigo 69 CF, combinado com o artigo 19, inciso 3, 20, inciso 3B da LRF. E eu que vou parar por aqui, porque, por si só, essas irregularidades já são suficientes para o julgamento irregular das contas, a emissão do parecer prévio para que a Câmara julgue irregular as contas. O Ministério Público opina pelo parecer prévio no sentido da rejeição das contas do município. Conselheiro Fernando. Deixa eu destacar inicialmente que as prestações de contas referentes ao exercício 2013 eram instruídas com os documentos obrigatórios e complementares relacionados na Resolução Normativa número 002 de 2003, que estabelece também o calendário das obrigações do gestor perante essa Igreja Corte. Analisando os documentos, consta-se que a presente prestação de contas foi instruída com todos os documentos obrigatórios, tendo o gestor deixado de encaminhar apenas um documento complementar abaixo relacionado, que é o inventário de bens, geral de bens e valores compreendidos, saldo em dinheiro, bens imóveis, bens de natureza industrial, ações, créditos e valores, almoxarifado e relação nominativa da dívida industrial e a relação do resto a pagar. Convém ressaltar, na linha do que vem sendo decidido reiteradamente por este colegiado, que o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima não impossibilita a elaboração de parecer prévio, prejudicando, ademais, a análise dos estoques e dos bens móveis e imóveis. Como se disse, o plano plurianual, já analisando os instrumentos de planejamento e de programação. O Plano Plurianual PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são os principais instrumentos de planejamento e de programação da vida econômica e financeira da administração pública, cabendo ao prefeito, no caso dos municípios, a iniciativa privada dos respectivos processos legislativos. Compulsando os autos, é possível observar apenas o envio da LOA. Assim sendo, o não envio do PPA e da LOA possibilita a análise quanto aos cumprimentos das metas da administração pública para as despesas de capital e das outras despesas de áreas decorrentes, assim como as despesas relativas aos programas de duração continuada, no caso específico, o PPA, e possibilitando ainda a análise da compatibilidade da LOA, conforme estabelece o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao analisar a LOA, constatamos que esta foi vinculada pela Lei Municipal de número 472 de 2012, a qual estimou a receita e fixou as despesas em 24.714, sendo 14.389 mil foram consignados para o orçamento fiscal e 7.324 foram consignados para o orçamento da Seguridade Social, enquanto as despesas correntes foram estimadas em 16.978 mil e as despesas correntes foram em 16.142 mil, a respeito de capital, 3.977, e as despesas de capital em